Eu queria compartilhar com você sobre a linguagem de Deus conosco. Existem algumas palavras no grego, especialmente no grego, que vai falar sobre o Novo Testamento, sobre o falar de Deus, né? A voz de Deus. Uma delas é o Logos. O Logos tem uma definição gigantesca, né, do seu significado no grego, mas ela é palavra de Deus, o ato de falar, a voz proferida do Senhor, uma expressão do Senhor. Só que quando você pega o Logos e toda a definição dele, o Logos ele tem dentro da sua definição 4 expressões que são os ditos de Deus, decreto, mandato ou ordem, que dá a ideia de mandamento, os preceitos morais dados por Deus, que lembra a lei, e profecia do Antigo Testamento dado pelos profetas, que também formam o Antigo Testamento. Então a gente tem ali tanto a lei, que são os 5 primeiros livros, quanto os profetas, e a ideia de que o Logos representa então para nós a palavra escrita de Deus, tá? Aquilo que foi registrado, aquilo que foi deixado a respeito das leis morais de Deus, os decretos, os mandamentos do Senhor, embora também tenha o significado de palavra proferida por Deus. Só que quando você vai pegar o estudo da palavra Logos, uma coisa que é interessante é que a palavra Logos, muito antes de Jesus nascer, ela já era usada como uma expressão do sentido de todas as coisas. Que João, então, pega lá em Evangelho de João, capítulo 1, e ele fala e chama Jesus de o Logos, porque já havia uma consciência do Logos, da palavra, do verbo, do sentido de todas as coisas, da palavra, do verbo ser o sentido de tudo, criação. A gente sabe que todas as coisas foram criadas por meio do Logos, e é isso que João fala no capítulo 1 do seu Evangelho, que por meio dele todas as coisas foram criadas. Sem ele, nada do que existe teria sido feito, que ele estava desde o princípio e que ele é Deus. Está falando de Jesus. Jesus é o Logos. Agora presta atenção. Se você tem acompanhado as nossas mensagens, se você tem visto, tem estudado um pouquinho, você vai ver que os 5 primeiros livros, quando a gente fala da lei de Deus e a gente fala dos profetas, a gente tem visto, principalmente na escola bíblica, que o mandamento ele é santo, justo e bom. Mas ele não torna nenhum de nós santo, nem justo, nem bom. Por que está falando que o mandamento é santo, justo e bom, embora ele não tenha capacidade de transformar nosso coração? Porque quando fala que o mandamento é santo, justo e bom, está falando de uma pessoa, de Jesus, amém? Que é o que ele fala depois em João, no capítulo 1, que Jesus é o Logos, Jesus é a palavra. Esse é o mandamento. Tem outro versículo no Novo Testamento que fala que o fim da lei é Cristo. Não só o término da lei, como o propósito. A palavra fim denota também o propósito final da lei é apresentar Cristo. Então quando você olha para o Antigo Testamento, ele está recheado de Jesus. Nos símbolos, na estrutura do tabernáculo, nos rituais oferecidos pelo sacrifício, na adoração. Em outras partes nós vamos ver aqui também. A Bíblia é cheia do que é chamado de cristofania e também de teofania. Cristofania é a aparição, a menção, né, de Jesus em toda a Bíblia, em alguns aspectos diferentes. Como lá em Raabe, Jesus ele é mostrado, como Jesus é mostrado em Juízes, como um pano vermelho na janela de Raabe. Isso é chamado de cristofania ou também de teofania, manifestação do próprio Deus. Então, quando a gente fala de Logos, a gente fala de escrito, a gente está falando de Jesus. E a palavra de Deus é o nosso Logos. Mas existe uma outra palavra que é usada para dizer a mesma coisa, aquilo que foi dito por voz audível, que é a palavra rema. Antes de vocês me conhecerem como pastor Sérgio, na vida de vocês, por quem que já tinha escutado falar da palavra rema? Existe esse vocábulo no grego, rema. E o rema significa aquilo que foi dito, o que alguém expressou. Qual é a diferença entre logos e rema? É que em toda a sua definição da palavra rema, ela é referida a uma conversa. Algo que alguém pronunciou audivelmente e pessoalmente.
Já o Logos, embora tenha essa nuance, ele é enfaticamente manifestado no que foi grafado, no que foi escrito, nos decretos que Deus deixou para ser a base da nossa vida cristã. E eu quero falar nessa noite sobre essas duas palavras, Logos e Rema, e falar sobre a linguagem da graça. Graça é Cristo. E se nós não entendemos essas duas palavras, querido, nós vamos ser mancos. Você já ficou sem poder pisar um pé no chão? Alguém que já teve essa experiência? Você consegue correr? Consegue caminhar bem? Não consegue. Quando nós não entendemos o rema de Deus, a gente fica manco na vida espiritual. Durante muitos anos eu fui manco na minha vida espiritual. Mas o Senhor trouxe essa mensagem. E eu queria te fazer uma pergunta. Agora nós temos Paula, Wallace e Gabriel lá em Belém do Pará estudando. Uma coisa é quando eles mandam o WhatsApp. Os pais estão aqui, eu vou perguntar para eles. Outra coisa é quando eles conversam audivamente com seus filhos. Estou errado? Como é que você gostaria de se relacionar com alguém que você ama? Por carta ou pessoalmente? Pessoalmente. Então, qual é o propósito da carta? É isso que nós vamos entender nessa noite. Querido, eu queria falar sobre o Logos para você. Isso daqui, o que nós temos, é maravilhoso. É a nossa base. A nossa regra de fé e prática, a nossa conduta. A palavra de Deus. A rocha na qual nós nos baseamos. Eu quero trazer algumas implicações, alguns versículos da palavra de Deus que falam sobre o Logos, sobre a palavra de Deus. Para ganhar tempo, eu vou ler, e os irmãos que quiserem anotar, anotem. Quem quiser abrir vai ficar correndo atrás de mim um pouquinho, porque eu já vou começar a ler, tá bom? E o primeiro versículo que eu queria falar com os irmãos é sobre que nós devemos guardar, nós devemos ter a palavra de Deus, o Logos de Deus na nossa mente e coração. Em João 14, 23, Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Nota que esse guardar ele significa tanto proteger, ter a palavra de Deus, né, quanto praticar, obedecer a palavra de Deus, seguir a palavra de Deus, ter a palavra de Deus na sua vida. Mas uma coisa que é interessante, que ele fala: se alguém me ama, guardará essas palavras, guardará as minhas palavras. Então nós chegamos para as crianças e falamos: você tem que memorizar versículo, você tem que fazer as coisas, você tem que ler Bíblia. Eu estava lembrando de uma época que quando a gente via alguém mal, pelo menos eu fazia isso dentro da igreja, chegava para ela e falava assim: não está fazendo devocional, né? Me pegou, porque eu estou vendo a sua vida, você não está lendo Bíblia. Eu não sou contra ler Bíblia. Ler Bíblia edifica você. O problema é que nós disséssemos como se a pessoa não tivesse cumprido o básico do espiritual, e por isso agora estivesse pagando alguma coisa. Olha o que ele fala: se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Guardar as palavras de Cristo, amar isso daqui, o Logos, não é legislativo, não é normativo, não é uma regra imposta. O guardar é fruto de relacionamento de amor com Jesus. Porque eu amo, eu guardo. Minha mãe nunca disse para mim: Sérgio, vem aqui, senta e escreve 100 vezes. A gente só põe chapéu onde o braço alcança. Os ditados do meu avô que passaram da minha mãe passaram para mim. Quem faz suas camas nela se deita. Diga-me com quem tu andas, eu vou dizer quem tu és. Deus odeia contenda entre irmãos. Minha mãe nunca chegou para mim e falou assim: grava, decora, memoriza, eu vou te dar prova. Mas quando as palavras do pai vêm porque há um relacionamento de filho, naturalmente nós guardamos os mandamentos. Uma filha geralmente vai seguir os passos da mãe, o filho os passos do pai. Ainda que haja rusgas nesse relacionamento, seja com mãe ou com pai, vai trazer. Por quê? Porque houve um afeto, houve um relacionamento. E o que acaba acontecendo?
você acaba guardando. Então, se nós queremos que os nossos filhos, aqueles que nós amamos, guardem a palavra de Deus, o que eu tenho que falar para eles? Leia a Bíblia e guarde a palavra de Deus? Eu digo, ame a Deus. E naturalmente Ele vai guardar. Jesus nunca mandou eu mandar você guardar a palavra de Deus. Ele está mandando você amar a Deus. E se você amar a Deus, você vai guardar as palavras de Deus. Logo, o Logos é o relacionamento de amor com o Senhor. A Bíblia nunca foi deixada para ser uma vara para bater nas pessoas. A Bíblia nunca foi deixada para ser uma regra pesada, porque o próprio Jesus falou que os mandamentos dele não eram pesados, que o fardo dele era leve. Quando eu tenho isso daqui como algo pesado sobre a minha vida, alguma coisa está errada. Se como eu tenho isso daqui como algo imposto sobre a minha vida, alguma coisa está errada. Você consegue compreender? Ler Bíblia é fruto de relacionamento, de amor. Uma outra característica do Logos é que ela deve ser a nossa base de toda a nossa fé. Em 1 Timóteo 4,6, Paulo diz assim: propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Paulo fala que Timóteo havia sido criado com as palavras da fé. Palavras da fé, ele está falando do Logos da fé. Se você pesquisar, você vai ver, você foi criado com o Logos da fé. Interessante isso. Interessante. Porque diz que o objetivo da palavra é gerar o que em mim e você? Logos da... Vocês não prestaram atenção? Logos da fé. Esse é o objetivo. Produzir o que em mim e você? Fé. O justo viverá pela fé. Sabe aquela mensagem que eu preguei do bom samaritano? Você lembra que Jesus fala para o perito da lei? Amar o Senhor sobre todas as coisas, quando ele responde, né? E amar o próximo como ti mesmo. Jesus tinha dito isso. Sabe o que ele está dizendo? Ele diz no final assim: faça isso e viverá. Uma irmã veio antes do culto a mim, eu estava pregando sobre a graça, ela falou: não consigo entender. O Senhor está dizendo para mim que a Bíblia não tem regra nenhuma, não existe um mandamento que eu tenho que seguir, e amar a Deus e ao próximo. Eu falei: presta atenção a quem foi dado, amar a Deus e ao próximo. Faz Deus. E quando ele fala com o perito da lei, ele fala: faz e viverá. Fala o oposto para mim. Se eu faço esses dois mandamentos e vivo, se eu não fizer, eu morro. Isso é graça ou é lei? Lei. Porque o justo viverá pela fé. E essa é o Logos da fé. Logo a palavra de Deus é graça. Porque ela tem que produzir fé, não rito. Não peso na sua vida. A palavra de Deus serve para nos estimular a uma fé salvadora e uma fé diária em Cristo Jesus. Mas é a nossa base de tudo que a gente crê. Uma base de tudo que a gente professa tem que ser a palavra de Deus, o Logos. O Logos também deve ser bem manejado. 2 Timóteo 2,15, Paulo diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem o Logos da verdade, a palavra da verdade. Ele está dizendo que é a palavra da verdade. Quando Paulo vai falar sobre Jesus, fala que verdade e graça vieram de Cristo Jesus. Estava em Cristo Jesus. Estava não, estava. Porque ele fala que verdade e graça estava em Cristo, como se as duas coisas fossem uma coisa só. Nota que aqui ele fala que maneja bem a palavra da verdade. Quem é a verdade? Jesus. Logo, a Bíblia fala de uma pessoa, não de uma religião. Quando eu entendo que isso aqui é uma pessoa, a minha leitura tem que ser pessoal. Nenhuma outra forma tem que ser isso daqui. E o que é manejar corretamente a palavra de Cristo? Que Ele é verdade. A graça é verdade. Tanto ele está falando que a maneira correta de se manejar a palavra de Deus é quando você olha para ela e enxergando graça. Eu estou maravilhado de quando você é mergulhado, inserido na graça por Cristo Jesus, como a sua leitura da palavra de Deus muda totalmente. Você não para de ver graça,
Você vê graça em todas as partes da palavra de Deus, porque ela é a palavra da verdade. A verdade é Cristo, Cristo é graça. Quer ver só? Ele fala, aquele que maneja corretamente. Sabe o que significa manejar corretamente? Eu vou até ler para os irmãos. Significa aplainar a palavra da verdade. Significa prosseguir por caminhos planos, tornar plano e liso. E uma delas diz manejar corretamente. E todas as outras definições significa que você vai ajudar alguém a andar pelo caminho. Chega até ter uma definição que criar um atalho. Criar um atalho é fazer um caminho novo, estou errado? E Jesus falou que o novo caminho, eu sou o caminho. Manejar corretamente a palavra da verdade é usar a verdade, pegar o logos, para mostrar uma única coisa: a graça de Deus em Cristo Jesus. O pastor que maneja corretamente, o crente que maneja corretamente, é aquele que olha para essa palavra e vê nela um caminho liso, não um caminho íngreme e difícil. A palavra é para todos. E quando a gente olha para ela na ótica da graça de Deus em Cristo Jesus, todos têm esperança de viver a palavra de Deus. Porque não vem da força nem de mim, nem de você. Vem da força daquele que derramou o seu poder em nós. Eu quero que quando você leia a palavra de Deus, você diz, é possível em Cristo Jesus. Eu creio ser possível em Cristo Jesus. Eu quero porque eu tenho Cristo Jesus. Eu quero porque a verdade está e habita em mim. Quando a gente pega esse livro para criar uma religião dos santos e impecáveis, daqueles que nunca erram, quando a gente pega esse livro para criar uma seleção natural e espiritual dentro da igreja, natural não, né? Religiosa dentro da igreja, tornando Jesus um caminho difícil, longo, a gente não está manejando corretamente. Quando eu uso a Bíblia para bater no meu esposo, na minha esposa, no meu marido, nos meus filhos, nos meus pais, para chegar lá para os clientes, para as pessoas lá fora que não tem Cristo, e dizer, você está em pecado, você vai para o inferno, hein? Eu não estou dizendo não fale do pecado, porque se a pessoa não souber que ela tem pecado, ela não vai ver a necessidade de salvação. Mas uma vez que a gente tem a palavra da verdade, ela não tem que ser usada para bater em ninguém. A palavra de Deus é chamada de algo que restaura as vidas, algo leve, porque quem fez todo o trabalho para que você seja capaz foi Jesus. Tem uma música que diz, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho qual é? Descansar em mim. Não esquece do em mim. Não vai descansar na carne que você vai se dar um não. Tem que descansar em Cristo, na graça, na fé que você tem em Cristo Jesus. E aí você descansa. Hebreus 12:13 diz, sendo assim, fortaleci as mãos enfraquecidas e joelhos vacilantes, preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Cristo é o caminho da cura. Então, quando eu apresento isso daqui, eu tenho resposta para todas as circunstâncias da vida de uma pessoa. Cristo é o caminho da cura. Se meu marido, minha esposa, meu filho, meu pastor, minha ovelha está tendo luta, eu tenho que aproximar de Cristo. Cristo é o caminho da cura. Não adianta regra, não adianta mais nada. Não vai adiantar todos os subterfúgios que nós fizemos na nossa vida. Não adianta. Eu não estou dizendo não fuja do pecado. A Bíblia manda a gente fugir do pecado. Mas nem isso você consegue. Não adianta eu apontar para o meu filho e falar, mas você não fugiu do pecado. Ele não consegue. Eu não consigo, ninguém consegue. É só Cristo. É só a graça de Deus em Cristo Jesus. Meu querido, quando você pegar essa palavra, comece a pedir ao Senhor, fala, Deus, eu quero entender a graça, Pai. Eu quero mergulhar na Tua graça, Pai. Amém. Glória a Deus. Esse logos, ele tem que ser pregado. Prega a palavra, disse Paulo para Timóteo. Em 2 Timóteo 4:2, ele diz, prega a palavra. Essa ideia de querusso, proclamar como um arauto. Nunca pare de pregar a graça. Pastor, mas ele falou só pregue a palavra, você está falando de graça. Se você der marido em 2 Timóteo, ele fala, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Então todo o restante do livro de 2 Timóteo é baseado numa força que vem da graça.
E nenhum pastor prega de verdade o Logos se não tiver fortificado na graça que é Cristo Jesus. Ninguém consegue. Pastor, mas eu não sou pastor. Mas você é um pregador da palavra, do Evangelho. O Senhor nos mandou ir de pregar o quê? O Evangelho, a boa nova. Deus falou para você, vai e pregue uma palavra que crie um caminho plano para as pessoas, um atalho para a vida delas, porque elas estão tentando chegar por um caminho que não tem fim. Elas estão tentando chegar por um caminho largo e o destino delas é a perdição, para a palavra. O que é pregar o Evangelho, que é maravilhoso? Você chega para a pessoa e mostra o caminho. E sabe o que é maravilhoso? É que a palavra de Deus mostra um caminho simples, curto e poderoso. Jesus. Uma palavra. Paulo diz que o Evangelho parece tão simples, mas é muito poderoso para a salvação de todo aquele que crê na palavra de Deus. Então surge o rema. Eu quero ler 2 textos, talvez mais alguns, com os irmãos sobre o rema. Mas na verdade eu quero falar de 2 características. Essa palavra que ela vem sendo falada dentro de nós, pelo Espírito Santo. O rema, ele é uma palavra que traz direção específica para você. Chico, Cris, Jamil. Uma palavra para a tua vida, para o teu contexto, porque o Senhor conhece você. E o Senhor fala com a gente. Lucas 1,38 diz assim: Maria disse ao anjo Gabriel, quando foi visitada por ele, trazendo a notícia de que ela conceberia e daria à luz um filho, que seria chamado Jesus. Lucas 1,38 diz: faça-se comigo conforme a tua rema. Ela não falou Logos. Ela conhecia o Logos. Ela sabia que viria o Messias. Se você olhar o cântico de Maria, ela fala: minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela sabia que o Salvador nasceria. Ela conhecia o Logos e ela esperava que o Logos se manifestasse em relacionamento. Quando o anjo veio, ela estava cheia de Logos. Mas o anjo trouxe uma palavra para Maria. Ou você acha que uma pessoa hoje pode ler a Bíblia e dizer: Senhor, eu quero ser visitado como Maria? Foi uma palavra específica. Você não vai me ver mergulhando 7 vezes no rio. Pastor, o que você está fazendo? Eu estou mergulhando 7 vezes no rio, meu irmão. Por quê? Porque eu li que Naamã fez isso e ficou curado. Por que a gente não mergulha 7 vezes no rio? Porque aquela foi uma palavra específica para quem? Para Naamã. E ele ficou curado. Essa é a ideia do rema. A rema, ela sempre vai ser baseada no Logos, mas ela vem diretamente para a sua vida. Ela nunca vai anular a palavra de Deus. Nunca. Nunca uma palavra de Deus para a tua vida vai contradizer isso daqui. Nunca uma palavra de Deus para a tua vida vai te mover a fazer algo contrário às Escrituras. Nunca. Se você tem medo desse negócio que o pastor Sérgio vem falando de Deus falou, comece a perder em nome de Jesus. Que Deus vai falar com você. Segunda característica do rema é que ela gera vida espiritual. Em Mateus 4,4, Jesus disse ao diabo, quando foi tentado para transformar pedras em pão. Todo mundo lembra dessa cena? Jesus é levado ao deserto para ser tentado. Ele é conduzido por quem? Só quem está acordado responde. Quem está dormindo não responde. Ele é conduzido por quem? Pelo Espírito Santo. E qual foi a resposta de quando ele mandou Jesus transformar as pedras em pães? Eu vou ler para você. Jesus disse assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda rema que sai da boca de Deus. É muito interessante porque Satanás, ele vem numa circunstância da vida de Jesus muito peculiar. Alguém aqui já fez 40 dias de jejum e oração? Se alguém tivesse levantado a mão e fazer a pergunta: no deserto? Não tem. Então o diabo veio numa situação específica para ele. Acredita, você nunca vai ver o diabo chegar do lado do Douglas e o Douglas lá trabalha no setor administrativo, né, Douglas? O Douglas um dia vai estar lá e o diabo vai chegar assim: Douglas, transforma as sulfites em massa folhada. O Douglas vai falar o quê? Não preciso. Tem hora de almoço.
Mas ele veio numa situação muito difícil. Escuta, porque você precisa do rema. O diabo vai te pegar no momento difícil da tua vida. E ele vem. Ele não gosta de você. Não é só não gosta de você, o diabo odeia você. O diabo quer acabar com você. Ele tem ódio de você. Por quê? Porque você brilha. Já viu a história da cobra e do vagalume? Que a cobra começou a seguir o vagalume começou a fugir. E foi, chegou na hora que a cobra encurralou o vagalume e falou, tá bom, eu perdi. Sei que eu vou morrer, só me responde a pergunta. Eu não faço parte da sua cadeia alimentar. Por que você está me perseguindo? A cobra disse, porque eu não suporto ver você brigar. Assim é o inimigo da tua vida. Eu não suporto ver a gente brigar. Não aguenta. Então ele persegue. Vai ser assim, tipo, pastor, mas eu sou tão falho, eu sou tão pecador. Meu irmão, quem foi lavado pelo sangue de Jesus aqui diz amém. Você brilha. Quem estava aqui na mensagem do bom samaritano viu que foi colocado um óleo por cima do vinho, que representa o sangue de Jesus, e o óleo representa o Espírito Santo. Essa marca não sai da tua vida. O diabo vê essa marca na tua vida e te odeia, porque você leva a marca do inimigo dele. Daquele que pisou, vai pisar e esmagar a cabeça dele. Daquele que expulsou ele do céu. Ele te odeia. Você é da dinastia daquele que expulsou ele de lá. Você é filho de Deus. Te odeia. Então ele vai vir na tua vida, num momento bem peculiar da tua vida. Difícil. Mas olha a resposta de Cristo. O diabo está dizendo assim, bom, olha as circunstâncias, Jesus. Você está no deserto. Já chegou no 40º dia de fome. Você é o pão da vida. Jesus sabia que era o pão da vida. E você tem capacidade de pegar essa pedra e transformar em pão. Transforma. O diabo fez ele olhar para a circunstância, para a oportunidade, para a necessidade. Quantas decisões na nossa vida a gente não toma assim? Vou comprar, vou fazer, vou vender, vou deixar, vou brigar, vou fazer. Por quê? Por causa da circunstância, da oportunidade, da necessidade. Colocaria também talvez uma influência. Aí você pega e toma a decisão. Jesus falou assim, não é só disso daqui, não é só da carne, não é só do momento que vive o homem. Mas o homem vive da direção que vem do Espírito Santo. Jesus só foi levado ao deserto depois do quê? Alguém lembra o que acontece antes do deserto? Jesus foi batizado por quem? E sobre ele desceu o? Então ele foi para o deserto. Agora ele estava capacitado a ter o rema de Deus, a palavra de Deus, a palavra da graça. E ele falou, eu não vou obedecer você, Satanás. Eu vou esperar a direção do Espírito Santo na minha vida. Você acha que Jesus já sabia que seriam 40 dias? É possível que ele soubesse. É possível. Mas e se ele não soubesse? Talvez ele, não sabendo dos 40 dias, se aproxime mais das circunstâncias que você passa na sua vida. Você acha que aquela tribulação vai passar em um dia? Não passa. Já passou uma semana e nada mudou. Já foram 10 dias, 20 dias de fome. E ele não tem uma direção do Espírito Santo dizendo acabou. O Espírito Santo disse assim para ele, vai e faça jejum. Especulação minha. E Jesus resiste, já está no 40º dia. Você acha que Jesus sabia? Se Jesus soubesse, então a resposta dele não tem tanto valor, porque ele já sabe que está acabando. O diabo chegou no final da tentação. Jesus falou, não. Meu querido, quando você estiver passando por uma tribulação, não faça e não saia dela na primeira oportunidade. Não haja baseado na necessidade. Não deixe as circunstâncias dirigirem a tua vida. Peça para ouvir a voz de Deus, porque Ele é o teu pastor. E nos momentos de vale, de sombra e de morte, Ele vai te conduzir com a vara e o cajado. Ele vai estar com você. E a forma de Deus te conduzir hoje é o rema. É a palavra viva do Espírito Santo em você. E sabe o que aconteceu? O diabo perdeu, depois tiveram as outras tentações. E é interessante que Jesus usou o Logos para repudiar Satanás. O Logos é importante porque é a base do rema. Ele estava esperando a direção. Mas depois que Jesus venceu as 3 tentações, os anjos vieram e o Espírito Santo disse, acabou. Acabou. Foi algo direcionado para ele. Jesus falou em João 6, 63 e 69 que as suas palavras que ele dizia eram espírito e vida. E ele disse assim, o espírito é o que vivifica. Opa!
O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Você está entendendo o que Jesus está dizendo? Não é o Espírito Santo que vivifica. Está falando de você. Nós somos matéria e espírito. Tem a alma que eu creio. Mas digo do homem natural e o homem espiritual. Jesus está dizendo, o Espírito é o que é vivificado. A carne não. A carne para nada aproveita. As palavras que eu digo são espírito e vida. Onde as palavras de Deus vão afetar você? No espírito. Como é que Deus vai se relacionar com você? No espírito. E eu quis ser pregador porque peguei o diploma. Estudei história da igreja, estudei geografia, estudei um monte de coisa. Importantes para a compreensão do Logos. Importantes para a gente não falar bobagem. Importante para a gente não fazer heresia, conhecer o contexto, a cultura, as regras de interpretação, que são chamadas de hermenêutica. É maravilhoso você estudar o Logos, do que a mente é capaz de compreender, do que os homens estudam. É maravilhoso. Mas não é isso que vivifica você. Uma compreensão do Logos não vai trazer vida espiritual para nenhum dos nossos jovens, nenhuma das nossas crianças. Não vai salvar nenhum casamento. Não vai salvar ninguém de nenhuma área física ou espiritual. É o que sai da boca de Deus que faz isso. É o rema de Deus que faz isso. Quer a prova? Olha o que ele vai continuar dizendo. Mas alguns de vós não creem. Ainda querem entender a palavra de Deus na carne. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregá-lo. E dizia, por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se o Pai não for concedido. Olha o que aconteceu. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu Simão Pedro, Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens a rema da vida eterna. Ele não falou Logos. A rema. A palavra de Jesus tem que gerar rema. Só a rema vivifica. Pastor, quer dizer que o senhor lê a Bíblia não vivifica se você não tiver a direção do Espírito Santo? Não. Como assim? Eu te explico. As coisas espirituais são discernidas. Quem sabe completa comigo? Se eu não tiver na direção do Espírito Santo me ensinando, eu não compreendo o que Ele quer que eu compreenda. Para mim, Sérgio, para você, o seu nome, nas circunstâncias que você vive, não tem capacidade. Sem o Espírito Santo não se tem vida espiritual. Porque é o Espírito que vivifica. E se eu não escuto o Espírito Santo, se eu não tenho relacionamento com o Espírito Santo, se eu não creio que Ele fala, como eu aprendo? Nós precisamos do Logos, nós precisamos do rema também. O Senhor, meu querido, quer que você o ouça. Porque Jesus não fez nada sem o Espírito Santo. Como eu posso querer ser crente sem a ação do Espírito Santo? Não, pastor, mas eu aceitei Jesus, ele está agindo. O Senhor veio e enviou o Espírito Santo para que nós tivéssemos relacionamento com Ele. Não só a influência dele. Querido, se só conhecer isso daqui tornasse alguém espiritual, Satanás era salvo. Eu já disse isso. Que ele conhece muito bem. Tanto que usou a palavra para tentar Jesus. Jesus falou, meu querido, que foi o Pai que revelou a capacidade para os pequeninos. É espiritual o conhecimento da palavra. Não é humano. Não é humano. Eu quero passar para uma outra parte da mensagem. Sobre qual a importância de ambos, Cristo e o Espírito. Logos e o rema. Na criação, querido, a palavra de Deus lá em Gênesis, que o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. O Pai havia criado a forma, a matéria, o Espírito Santo envolvia, mas não tinha vida. Então disse Deus, haja luz e houve luz. Quem é citado primeiro na criação? O Espírito. Já reparou quando a gente vai falar do Espírito Santo, a gente sempre deixa ele por último? Pai, Filho e Espírito Santo. Sabia que eu fui ensinado que eu não posso conversar com o Espírito Santo? Eu aprendi isso.
Me ensinaram isso. Não fale com o Espírito Santo. Está errado, só fale com o Pai. E depois me ensinaram que o Espírito Santo é a pessoa de Deus em mim, mas não fala com ele. Não se dirige a ele. Mas ele é o quê? É uma pessoa. É Deus em você. É uma pessoa? É. Tem intelecto, emoções e vontade. Tem o que? Intelecto, ele entende. Tem o que? Emoções. E tem o que? Vontade. Mas não fale com ele. Isso é coisa de pentecostal. Isso é coisa de gente do reteté. Foi assim ou não foi que a gente aprendeu? Pelo menos eu aprendi. E estava lá. Primeiro Espírito, depois o Logos. Na oferta de Abel, Abel representa o Espírito Santo, o nome dele é Espírito. Respiração, fôlego. E quem é que apresenta o cordeiro na figura de Abel? O Espírito traz o cordeiro. Na arca, você reparou que quando Abraão, Noé quis saber se havia vida. Vida? O que ele fez? Soltou uma pomba. A pomba foi e voltou, não trouxe nada na primeira vez. O que o Espírito Santo do Antigo Testamento gerou de graça na vida das pessoas? Gerou quando não tinha lei, em pessoas específicas. Mas foi da segunda vez que o Espírito Santo veio na figura da pomba. O que ele trouxe no bico? Quem lembra? O galho do quê? Da oliveira. E a oliveira representa quem? Jesus. O Espírito Santo trouxe Jesus. No batismo de Jesus, ele é batizado por João, então vem o Espírito Santo com uma pomba sobre Jesus e diz: este é o meu filho amado em quem tenho o meu prazer. Quando você erra, o que você sente de Deus? Você sente que Deus fica triste com você? Para com isso. Porque você é como Cristo é. Você é filho. Não foi isso que Deus nos tornou em Cristo Jesus? Filhos. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Filhos. Você tem algum filho que você não gosta? Sabe que nós somos feitos filhos? E aquilo que ele falou do seu filho, hoje ele fala de você. Aí você quer primeiro estar bonitinho, cheirosinho, para você na presença do Pai, para você falar: talvez agora meu Pai goste de mim, porque agora eu estou legal, agora eu estou limpo, não estou mais vivendo no pecado, não estou mais errando. Engraçado que na figura do filho pródigo, o pai beijou esse homem e esse homem estava como? Cheirando porco. E o judeu tinha nojo de porco, e o pai abraçou e beijou, porque a alegria estava não no que como o filho estava, mas em quem o filho era. Como é que Deus te vê quando você era? Ele sorri para você. Porque aquilo que você vê como ruim, ele vê como uma oportunidade de transformar e abençoar a tua vida. Fora que quando ele olha para você, ele vê o sangue de Jesus na tua vida. Você sabia que os sacerdotes, lá em Êxodo 33, se eu não me engano, ou 30, quando tem a consagração do sacerdote, do sacerdócio de Arão e dos seus filhos, a primeira coisa que foi feita, Deus falou para eles fazerem um óleo perfumado. E deve ser aquela coisa que hoje em dia você não encontra em loja de perfumaria nenhuma. O negócio é maravilhoso. Você lê lá a descrição, ele devia ser muito cheiroso. É um perfume maravilhoso. Então primeiro foi despejado o óleo na cabeça de Arão, e depois ele podia apresentar o cordeiro. Você sabe o que aconteceu com Jesus antes de ser crucificado? Ele estava comendo na casa de um publicano, de um fariseu. Entrou uma mulher e despejou o que sobre a cabeça dele? Um óleo o quê? Perfumado. E ele falou assim: ela está me preparando para eu entregar o meu sacrifício. E Jesus é chamado em Hebreus de o sumo sacerdote. Ele primeiro foi ungido com o Espírito Santo, para depois ser apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe por que hoje a gente não é mais, depois nunca mais houve unção de sacerdotes? O templo foi destruído em 70. O Senhor acabou com isso. Por quê? Escuta o que eu vou dizer para você. O que você guardasse no seu coração? Você vai guardar? Diz um amém para eu ouvir. Amém. O óleo do Espírito Santo foi derramado em você.
Quando Deus chega perto de você, ele sente o cheiro, o perfume, foi derramado. Você tem que chegar na presença de Deus com ousadia e confiança, porque Ele gosta de você. Jesus gosta da sua presença, gosta de te ouvir falar. Pastor, mas eu falei errado. Eu acho lindo meu filhinho falar errado. As crianças acham o Davizinho fofo. Fala, deixa ele criar barba, ficar xaropão. Mas hoje é fofinho, fala, né? Gostoso. Tem aquele jeitinho de falar um negocinho fofo demais. Chega na presença, você tem que entender que a todos quanto receberem e receberam os direitos serem feitos, já preguei aqui, inimigos de Deus. Interessante que o Daniel, ele cresceu, ele começa a querer, teve uma época que ele queria fazer umas coisas que o Davizinho fazia, só que já não tinha mais graça. Por quê? Porque ele não era o menininho, já estava grandão. Chega na presença de Deus pequenininho, Ele gosta de você, Ele gosta da sua presença, Ele já ungiu você e o cordeiro já foi entregue, você não precisa fazer mais nada, só chega na presença de Deus. Jesus foi derramado pelos seus pecados e o Espírito Santo é a garantia de que você pode entrar na presença do Senhor. O Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Como? Rema. O Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Garantia. Jesus falou, as palavras que eu digo são espírito e vida, e vivifica o Espírito. Então o Espírito Santo fala com o nosso espírito e diz, você é filho de Deus. Quando isso? Quando você se sente porcaria. O Espírito Santo, se você o ouve, ele vai dizer, você é filho amado. Eu não sei como que é para você ouvir isso, para mim é maravilhoso, gente. Quando a gente olha para os nossos erros e fala, Deus, é maravilhoso isso daí, Jesus. Eu sou aceito, eu sou amado pelo Senhor. O Senhor me ama, eu te amo. Então você começa a desenvolver um relacionamento maravilhoso com Cristo. Ele é o selo da nossa herança. Por que o rema é tão importante? Porque o rema é a linguagem da graça. O Logos revela o Espírito, o Filho, que derramou o seu Espírito para mim e para você. No Antigo Testamento, o rema era para pessoas específicas. Profetas, reis. Por quê? Porque eles eram batizados com quem? Espírito Santo. Quem é batizado com o Espírito Santo diz amém. Amém. Você pode desfrutar do rema do Senhor, da direção do Senhor, específica para o Vadão. O Douglas, já falei Douglas hoje, né? Não esquece. O Sandro, específico, fala para mim. E porque ele derramou o seu Espírito sobre a minha vida. Por quê? Porque ele queria relacionamento. Eu queria que você entendesse comigo algo dessa direção do Espírito Santo. Jesus, depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, ele foi para o deserto, esperou o rema. Depois ele fez o quê? Chamou 12 homens para quê? Alguém tem alguma dica? Mais do que isso, andar com ele. Relacionamento. O objetivo era ministério, mas relacionamento. Você é um pescador de homens. O que Jesus falou para Pedro? Venha após mim. Quem está falando? Tenha relacionamento comigo e eu vou fazer de você o quê? Pescadora de homens. Meus irmãos, vocês têm que trazer gente, vocês têm que convidar, você tem que ir lá, pega o nosso boletim, distribui, faz, nós vamos ter aqui a noite da pizza, traga o pessoal para você trazer e vamos trazer, e vocês ficam animados, vamos falar de Jesus. Quer comprar uma pizza? Porque o meu pastor vai falar de Jesus. O meu pastor vai pregar o Evangelho. A pizza é só uma isca para você. Jesus não fez de uma igreja um pescador de homens. Ele falou para esses pescadores que andaram com ele fazer mais pescadores. Paulo falou para Timóteo, o que eu ensinei para você, ensina para homens, que ensinem a homens. E se nós multiplicamos os ceifeiros, os pescadores de homens, como? Em relacionamento. Mas espera um pouco, como que a gente vai ter relacionamento com Jesus? Ele já subiu. Ele já subiu
Como é que a gente vai ter relacionamento com Jesus? Pelo que eu me lembro, lendo os evangelhos, se estiver errado, você me corrige. Daí onde você estiver falando, pastor, o senhor está errado. Estou dando liberdade mesmo. Que eu me lembro de Jesus discipulando os seus discípulos, redundante, mas você entendeu? Foi como? Andando, batendo papo, Pedro errou, Pedro perguntou, Pedro levou cajadada na cabeça, se teve aquele relacionamento de andar junto, dormir junto, falava a qualquer hora. Você tem dificuldade de imaginar Jesus tomando banho no rio. Eu ia falar outras coisas, mas você já imaginou. Imaginou. É relacionamento. Você fala com Jesus quando você vai fazer o número 2? Fala ou não? Você nunca sentou no vaso e falou assim, obrigado porque meu intestino está funcionando bem? Gente, tem gente que tem que usar bolsa. Tem gente que não tem intestino, tem gente que está numa cama. Se você está lá é porque o seu corpo está o quê? Desfrutando da graça do Senhor na tua vida. Tipo, obrigado. Mas a gente criou um relacionamento tão longe que parece que a gente só tem relacionamento com Deus quando ele entra no quarto, aí lê, tenta entender, ora e acabou o relacionamento. Jesus teve relacionamento de fim de semana com seus discípulos ou continuamente? Vamos bater papo? Vamos, gente, bater papo? Você viu como que é bater papo? Eu pergunto e você? Se eu for conversar com alguém, só eu falo. A outra pessoa tem que falar também. Como é que você quer ser discipulado pelo Espírito Santo se você não ouve o Espírito Santo? Ou não acredita que ele fala? Eu vou te dar, meu querido, a gente precisa ouvir o Espírito Santo. Paulo foi dirigido pelo Espírito Santo. Pedro foi avisado pelo Espírito Santo em Ananias e Safira. A gente precisa dessa direção do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz: quando ele vier, vos anunciará todas as coisas e vos guiará toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas anunciará tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele vai falar com você, o Espírito Santo. Vai ter um relacionamento de intimidade com você. Nós precisamos disso. Imagina só. Daniel, Cátia e eu chegamos para o Daniel. Nós dizemos assim: você já tem 10 anos, filho? Então agora, tome a Bíblia. E a partir de hoje, não fale mais com seu pai e com sua mãe. Nós não vamos falar, nós vamos nos relacionar com essa cartilha maravilhosa que o Papai do Céu deixou para a gente. Amém, filho? Tá? Mãe, tem comida? Mãe, estou com fome. Mãe, o que tem para comer? Atos, mãe. Aqui. Onde? Nem só de pão viverá o homem. Mas mãe, estou com fome. Assim era o meu relacionamento antigamente com o Espírito Santo, uma influência, não era conversa. Senhor, o que eu faço? Eu não sei se você sabe, tem 66 livros aqui. Senhor, eu estou angustiado. Você gostaria de mandar para uma pessoa que tudo que ela perguntasse para você contasse para mim? Aí chega um novo convertido, que a gente não apresenta o Espírito Santo, ele não sabe procurar onde estão os versículos que vão ajudar ele nas dificuldades dele. Ah, pastor, mas aí tem a igreja. Se tiver igreja, aí o Espírito Santo faz uma concessão, uma exceção. Gente, eu não sei vocês, mas coisa boa é falar com quem você ama. É ou não é? Se relacionar, você fala, você ouve, você tem relacionamento. Aí Jesus falou para mim que ele não nos deixaria órfãos, mas estaria conosco. Alguém lembra da resposta? Todos os dias. Você está com a Bíblia. Por isso você tem que ler a Bíblia todos os dias, gente. Ele está falando que ele vai subir e vai enviar outro do mesmo tipo. Quem é esse outro do mesmo tipo que ele envia? E como é que ele fala com a gente? É a voz no Espírito, o rema do Espírito Santo. Eu quero a base de tudo que eu vou ouvir está aqui. E agora nós estamos numa terceira fase da nossa mensagem.
Eu queria que você prestasse bastante atenção, que eu quero fazer umas perguntas para você. Pastor, não é perigoso? Uma pessoa não pode confundir e dizer que está tomando uma decisão no espírito, quando na verdade é apenas a vontade dela, um pensamento ou uma influência? Resposta: a gente já faz isso. Então tá bom, não pode ser pelo espírito. Então, você comprou aquela casa por quê? Não foi uma vontade, um pensamento, uma influência? Foi ou não foi? Você comprou aquele carro por quê? Ah, mas a pessoa está querendo fazer a vontade dela, está usando o Espírito Santo. Mas ela já está fazendo a vontade dela sem o Espírito Santo. Qual é o medo? Ah, mas ele chegou para a esposa e falou para a esposa que Deus mandou ele vender o carro e dar metade de oferta. Ah, dar de oferta não pode. Dar de oferta não pode. Mas fazer outra coisa pode. A gente já toma decisões baseadas na nossa vontade. É assim, não é? Então a resposta é: pastor, é perigoso. Eu vou dizer uma coisa para você, meu querido. Nunca um rema, um vocábulo, nunca uma palavra do Espírito Santo vai ser contra a palavra de Jesus Cristo. Nunca. Se você ouvir uma palavra na sua mente, ou melhor, ouvir uma palavra espiritualmente, ai, Deus está mandando fazer tal coisa, que vai contra isso daqui, não foi do Senhor. Segunda pergunta: uma profecia é rema de Deus? Sim. Qual é o objetivo da profecia? Falar algo específico para alguém. Deus usa pessoas, o Senhor levanta pessoas e coloca a palavra do Espírito na boca delas. Por que o pastor não fala direto comigo? Às vezes você não ouve. Às vezes você está tão endurecido que Deus usa outra pessoa para falar com você. E muitas vezes Deus vai usar uma outra pessoa para testificar que aquilo, quem já passou por isso, sabe o que é, não achar que é coisa da sua cabeça. O Espírito Santo está falando, você fala: não, é coisa da minha cabeça, coisa da minha cabeça, coisa da minha cabeça, é coisa da minha cabeça. Aí vem alguém lá que não sabe de nada e fala: olha, Deus estava falando comigo que é para você fazer tal coisa. E testifica. É um testificar do Senhor. Agora, nem todo mundo que tem rema é profeta. Amém? Uma profecia é um rema, uma palavra de Deus específica a alguém. Mas nem todo rema é uma profecia. Porque a profecia a gente vai acreditar que vem daqueles que Deus levantou com o dom de profeta. Então é algo que vem, embora seja algo que o Senhor trouxe para você, se quiser até interpretar como profecia, mas quem tem o rema não faz dele um profeta, porque Deus vai falar com todo mundo. Eu acredito que o Senhor vai falar especificamente com a sua vida. Agora, uma coisa que é interessante, eu quero falar para você, é uma outra pergunta: devo acreditar em tudo que eu sinto ser um rema de Deus? Aí é com você. Alguém veio e falou assim: olha, você vai para missões. Meu querido, é com você acreditar ou não, se você vai pegar, vender a sua casa e vai, se você vai esperar qualquer outra palavra de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando Deus fala comigo, e eu entendo que é Deus falando comigo, então a decisão é minha. Minha. Deus falou comigo. Pessoal isso. Se uma outra pessoa chega e fala: Deus falou com você, vai ser pessoal, vai acreditar ou não. Pastor, Deus mandou a gente mudar a data do culto. O que eu vou dizer para a pessoa? Manda ele falar comigo. A não ser que seja alguém credenciado, que eu seja tem testificado isso na minha vida. Mas manda ele vir falar comigo. Imaginou? O pastor chega para você: você tem moto, não tem Ju? Ju, Deus mandou você me dar a sua moto. Mas foi Deus que mandou. Eu estava orando e falou: fala para ajuda a moto dela para você. O que você vai dizer para mim? Fala para Deus falar comigo, pastor. Por quê? Porque envolve um domínio. O Senhor colocou ela como responsável daquilo na vida dela. Então, cabe a ela acreditar ou não. E se ela acredita e faz? Deixa ela com o Senhor. Ah, pastor, mas é isso. Não, eu estou ensinando para os irmãos aqui que Deus vai testificar no seu coração. O Senhor conhece as nossas limitações. Quantas vezes já tive dúvida e o Senhor veio e testificou. Eu quero dizer para você que a rema de Deus ela tem umas características importantes. Nunca vai contra o logos, nunca produz o mal, o pecado, mas só gera o bem e liberdade. E geralmente ela é contrária à nossa natureza, personalidade ou vontade.
É muito mais fácil você perceber que é Deus falando com você quando Deus manda você fazer algo que não é o seu natural fazer. Não é a sua forma de reagir ou de pensar. Então Deus fala, entrega algo e aquilo incomoda você. Por que incomoda é importante? Porque paz é o estado natural do crente. Muitas vezes o Espírito Santo vai falar contigo, vai falar, eu estou falando, faz, porque Ele te ama. Eu quero dizer uma coisa para você que é interessante sobre os limites, né? Eu estava conversando com uma pessoa e aqui na igreja, eu fiquei tão feliz que é uma jovem. Eu estava conversando com ela e ela recheou as palavras dela de Deus me falou, Deus me falou, Deus me falou e Deus me falou. Só que assim, o que ela falava que Deus falou para ela é tudo que se eu tivesse numa conversa e fosse assim, ó, minha irmãzinha, eu vou abrir o jogo com você, né? Vestir aqui o capuz da sinceridade, vou ser super sincero e vou falar o que todo mundo pensa, o que todo mundo acha, o que pelo menos é pensagem de você. Não precisei, o Espírito Santo já tinha falado. Ela tinha ido para uma sessão de psicanálise com o Espírito Santo. A pessoa chegou lá e o Espírito Santo foi falando para ela e ela foi sendo convencida, ela foi entendendo a vida dela, o passado, o presente, o futuro e tudo. E eu estava maravilhado ouvindo, falando assim, oh glória, porque tu és conselheiro, não é conselheiro? O Espírito Santo não é conselheiro? É aquilo que eu falei na outra mensagem. As pessoas chegam e falam assim, pastor, e elas falam aquela história da tribulação da vida delas. E a primeira pergunta que eu faço é, já falou isso para o Espírito Santo? Para Deus? Já conversou com Deus e ficou esperando a resposta dele? Ele fala contigo. Ele vai te aconselhar. Eu não estou dizendo que você não precisa da igreja. A Bíblia diz para a gente não deixar de congregar. Eu não estou dizendo que Deus não levanta pessoas com dom de aconselhamento. Eu tenho esse dom. Uma pessoa essa semana testemunhou 2 vezes. Tive 5 minutos de conversa com o pastor e caí nas escamas dos meus olhos. A pessoa estava transtornada. 5 minutos de conversa. Aí a Cata virou para mim e falou assim, você não vai orar com ela? Eu falei, não precisa. Foi, não foi, amor? Eu falei, não precisa. Não precisa. No sentido de ação de Deus. Não deu muito minuto. Ela era outra pessoa e mantém assim. Deus levanta pessoas com dom de aconselhamento. Mas sabe o que essas pessoas com dom de aconselhamento têm? Um dom. O dom vem de quem? Do Espírito Santo. Quem é que cuida de você e pastoreia a tua vida? É o Espírito Santo, gente. A gente precisa ouvir o Espírito Santo, porque ele vai trazer consolo e direção para a sua vida. Então surge uma outra pergunta, pastor. Por que algumas pessoas não ouvem o Espírito Santo? Não ouvem Deus falar com elas? Existe uma coisa que a palavra de Deus diz de apagar o Espírito. Existe uma coisa que a palavra de Deus diz que é colocar Jesus para fora da casa. Tem ou não tem? Jesus está fora. E quando a gente fala de Jesus dentro, eu não sei você. Quem é que habita dentro de nós, que foi derramado em nós para habitar dentro de nós? Como é que Jesus entra na nossa vida? É quando o Espírito Santo tem o que dentro de nós? Liberdade. Você já experimentou prender uma vela dentro de uma redoma? Você já fez essa experiência, não fez? Pegou uma vela, colocou um copo em cima, você prendeu. O que começa a acontecer com aquela vela? Ela apaga, você colocou limite. Está na hora de você chegar e liberar a palavra de eu creio em ti, Espírito Santo. Eu creio que o Senhor fala, eu creio que o Senhor é meu guia, eu creio que o Senhor me consola, eu creio que o Senhor me dirige. Eu creio que quando eu não tiver auxílio do pastor, porque ele está viajando, está fazendo isso, ele não pode me atender. E não estou dizendo que eu sou a primeira resposta para você. O Espírito Santo é. Meu querido, tem um versículo na palavra de Deus que tem me transformado. Clama a mim, e eu lhe responderei. A gente se pega tanto de eu lhe responderei, mas se apegue a mim. Como eu falei um dia com meu filho, quer pedir algo, pede para mim. Está passando por luta, vem falar comigo. Não está entendendo? Me pergunta. A cada testemunha, eu falo isso, eu sei que vocês acreditam em mim, mas aqui, sei lá, a cada testemunha. Quando o Senhor começou a transformar a minha vida, todo esse movimento espiritual, que hoje eu prego no Espírito Santo, nem sei se é todo o movimento espiritual que ainda estou mergulhando. Pergunta para cá quantas igrejas pentecostais eu visitei. Pergunta se eu ouvi alguma mensagem como vocês estão ouvindo aqui hoje. A primeira vez que eu ouvi Deus foi quando eu tinha batido e massacrado as ovelhas dele. Pensa numa mensagem doída.
bronca do púlpito. Faltou pouco para eu não ofender os membros da igreja, porque não havia resultados na igreja. Cheguei em casa lavando louça, eu vi bem claro, no espírito, audivelmente, espiritualmente, audivelmente, falando, chega. Só isso ele falou. Aí a Kátia veio e falou que ele já tinha falado com ela. Aí uma outra pessoa liga que o Espírito Santo já tinha falado lá, testificando na minha vida. Depois, não dei liberdade do Espírito Santo, mas ele tinha uma obra na minha vida. Eu estava no chão da igreja de Amparo, chorando, lavando o chão, tinha já uma pocinha ali, com a testa no chão, implorando para Deus levantar outro pastor, porque eu não prestava. Na verdade, descobri que eu continuo prestando. É a graça dele que vem na vida da gente. Mas eu estava lá lascado, como diz o profeta. Acabado. Deus manda outro, manda outro, manda outro. Ele falou, audível, eu ouvi. Para de pedir para eu mandar outro, eu sei quem você é, fui eu que fiz você e eu coloquei você nessa igreja, agora levanta e vai fazer o que você tem que fazer. Eu fiquei de olho regalado assim no chãozinho. Aí eu falei assim, o que eu tenho que fazer? Ele falou, pastoreio. Agora eu falei assim, o que é pastoreio? Senti no meu coração. Ele dizendo, agora vai ler o Logos, porque eu já deixei registrado o que é ser um pastor. Vai ler. Irmão, fui lá e devorei 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Comecei a olhar para a palavra de Deus para aprender a pastorear. Quem foi o meu professor de pastoreio? O Espírito Santo. Quando o Senhor começou a trazer outros moveres na minha vida, eu li a Bíblia, eu li o Logos, e falou da imposição de mãos. Meus irmãos, eu vivia numa igreja que eu não podia levantar a mão. Não podia levantar a mão. Aí eu li lá em Hebreus 6, que uma das regras básicas, uma das doutrinas básicas, você sabe o que é básico? A Carla ensina matemática. E ela sempre fala para mim, ela falou assim, é muito difícil ensinar para quem não tem base. Eu não vou aguentar, é ou não é? Para quem não tem base. Lê lá em Hebreus 6. Imposição de mãos, uma das coisas básicas da fé cristã. E eu nunca tinha feito. Nunca havia feito. Aquilo me quebrou. Comecei a reler a Bíblia. Aí o que eu fiz? Um dia, sozinho dentro do templo, ajoelhei, comecei a orar e falei, Deus, o negócio é o seguinte, com todo respeito, mas meu pai, falei, pai, me ajuda aqui, me dá um help. O Senhor diz de línguas. Eu não entendo línguas. Eu aprendi que línguas não existem. Senhor, eu nunca vi línguas com interpretação. Se o Senhor quer que eu ensine isso para o teu povo, então me dá. O que aconteceu? Nada. Você achou que tinha falado, né? Não aconteceu nada. No outro dia eu fui lá e falei, Senhor, eu creio na tua palavra. E fui. O que aconteceu um dia? Você já imagina? Quando eu falei, eu não entendi nada do que eu falei. E eu falei, Deus, eu não estou entendendo nada, o Senhor pode me explicar? O Senhor pode me explicar? E ele falou, ora. E eu comecei a orar em português. E o Espírito Santo me disse, você reparou? Que o que você orou em português foi o que você orou em línguas. Eu comecei a lembrar do tempo, eu comecei a lembrar das coisas, eu fiquei assim, ó. Agora olhando para a cadeira, né? Eu estava sendo ministrado pelo Espírito Santo. Não fiz curso, não me vendi como... Escuta, vocês vão ouvir falar isso de mim. Que eu me perdi, que eu fui influenciado, que eu ouvi pastores. Uma das coisas que Deus já pediu para a gente não ficar ouvindo mensagem de outros pastores. Quiser ouvir é um direito seu, mas o pedido de Deus é não fique escutando. O Senhor vai trazer alimento de dentro da gente. Amém. Então, satisfaça-se, pega e supre. Né? Tem um tal de Joseph Prince aí, que se você quiser ouvir, o pastor está liberando, que é de onde eu estou aprendendo graça. E você vai mergulhar também na graça. Vai vir muita coisa ruim dele, mas eu não acredito. Mas, fechando parênteses aqui, o que eu estou aprendendo é maravilhoso. Fica com o que Deus está te dando aqui. O Senhor então foi trabalhando na minha vida espiritual. Se não fosse isso, as mudanças não teriam acontecido. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo. Eu acredito que tem muita coisa que você não entende. Tem muito formato dentro da gente, ainda tem em mim. Muita coisa que Deus está mudando. Tenho pressa nenhuma.
Eu só converso com ele, ele responde. Eu clamo e ele fala. Você não entende? É um direito. Agora não diga para ele como que tem que ser. Você dizer a Deus, Deus, eu não consigo entender, Pai. Pai, eu não consigo. Me ajuda. Olha o que você está dizendo, Pai. O Senhor prometeu que eu clamaria, o Senhor me responderia. Ele vai te responder também. Talvez você tenha apagado o espírito, aprendeu errado. Meu querido, sem fé, sem sobrenatural. Você sabe disso, sabe? Não vou gastar muito tempo aqui. Sem fé, sem sobrenatural. E a voz do Espírito, ela é sobrenatural. Porque ele fala ao nosso homem espiritual. Você fala, você ouve Deus, pastor? Ouço. Quando ele fala, eu ouço. Quando ele toca, eu sinto. E é maravilhoso quando você começa a sentir o toque do Espírito Santo e o falar do Espírito Santo. Pastor, me enrola muita gente, não está ficando difícil o negócio. Meu querido, descansa. Descansa no que Deus tem para você. Sem fé, sem sobrenatural, creia. Em Belém, Jesus não pode fazer muitos milagres. E outra coisa, vai devagar. Você sabia que existe um desenvolvimento da audição do cérebro? Minha mãe, ela tinha problema de surdez. E ela colocou um aparelho auditivo. Quando ela colocou, ela começou a ter enjoo, ela começou a ter náusea, porque era muito barulho no ouvido dela. Então eu fui com minha mãe um dia, a fonoaudióloga falou para mim assim, fala para sua mãe que ela vai ter que redesenvolver a capacidade de discernir os sons que estão vindo de fora. No começo vai ser um monte de barulho, mas o cérebro vai voltar a se habituar a distinguir agudo de grave, a distância do som, as coisas, ela vai voltar, mas que ela tem que ter paciência e não desistir. Sabe o que ele falou? Pega essa. Ela falou, pega essa. Fala para sua mãe parar de assistir televisão. Ah, você está usando o gancho aí para falar de televisão, não. Porque quando minha mãe assistia televisão, ela aprendeu, ela desenvolveu a capacidade de ler lábios. Eu cheguei em casa e disse, deixa eu fazer um teste para ver se essa mulher está falando a verdade. Mãe, assiste televisão. E ela assistia, ela não entendia o que a mulher estava falando. Falei, vira de lado. Ela não entendia. Minha mãe lia lábios mesmo. Ele falou, sua mãe está tão habituada ao que ela vê, que ela não está sendo capaz de discernir o que ela ouve. Nós somos tão ligados pelo que nós vemos, a gente quer ver a coisa, que a gente perdeu o relacionamento de fechar os olhos para este mundo e ouvir a direção do Espírito Santo. Qual foi o erro de Pedro que fez ele afundar? Ele tirou os olhos de Cristo, das palavras que ele liberou de vem, e começou a olhar para o mundo. Ele afundou. Fecha os olhos para as circunstâncias, porque elas vão tentar dirigir você. E deixa o Espírito Santo ouvir. Não consegue ouvir? Fala, me ensina, eu quero aprender. Me ensina, eu quero te ouvir. Me ensina, eu quero ter um relacionamento. Pastor, existem outras vozes? Essa é outra pergunta. Sim, da mente vai vir coisa da sua cabeça. Padrões errados, padrões do mundo, espíritos malignos. Em Provérbios capítulo 9 fala que a sensatez, que a sabedoria, chama os inexperientes igualzinho à insensatez. Olha só, dois convites para a mesma pessoa. Uma sabedoria, em Provérbios capítulo 9, verso 4, diz que a sabedoria chama os inexperientes. E em Provérbios 9, versículo 13, diz que a insensatez chama os inexperientes. Tanto o inimigo quanto Deus está te chamando. Vozes, você vai ouvir espiritual do inimigo, de Satanás, do mundo, da sua carta, da sua vontade. O que você precisa fazer então para discernir corretamente, pastor? Primeiro, acredita. Se você não acreditar, esquece, você não vai ouvir. Creia, não creia não, vai ler Bíblia, leia, fala, Deus, eu creio, que assim como o Senhor falou, o Senhor pode falar hoje, e que o Senhor deu Jesus para que nós tivéssemos relacionamento contigo, eu quero ser seu discípulo. Porque do pastor Sérgio eu não estou conseguindo ser. Deus ainda vai nos dar uma estrutura nessa igreja, nós vamos ser muitos discipuladores, amém? Mas hoje ainda só tem eu pregando aqui, alguns poucos. Mas você não está órfão, você tem o seu pai para discipular você e te ajudar no que você precisa do seu coração, da sua vida. Segundo, repreenda as outras vozes. Guarda, muito pode a sua oração. Quem aceitou Jesus de novo diz amém. Amém. Sua oração é tremendamente poderosa.
Ah, pastor, mas eu oro e não acontece nada. Porque você já ora derrotado. Ora a palavra. Creia que está acontecendo algo. Você não tem que ver na hora. Nem Jesus fez todos os milagres dele na hora. Foi. Um animal trouxe para lá. Cuspiu, fez o outro, foi para lá. Outro ele falou, vão ser presentes sacerdote. Indo eles se transformaram. Só libera a palavra e deixa o resto que Deus faz. Eu repreendo toda a lei, todas as vozes contrárias do inimigo da minha mente e do meu coração. Senhor, que só a tua voz se torne audível ao meu coração. Só a tua. Eu não quero ouvir outra. Eu não quero ouvir outra, Senhor. Outra coisa, meu querido, peça para Deus testificar. Fala, Pai, eu tenho dúvida. Se é a tua voz ou não, testifica para mim. O Senhor vem, meu querido, testifica para você. Se encha do Espírito Santo. Abre a porta e fala, entra, Espírito Santo. Esse sua porta e bate. Se alguém ouvir a minha, se alguém ouvir. Qual a única coisa que ele precisa fazer? Qual a única coisa? Abrir a porta. E o que mais ele faz para ter ceia? Poder do Espírito Santo na vida dele? Só abre a porta. Como que eu abro a porta, pastor? Assim, ó. Pai, Espírito Santo, eu abro a porta para que o Senhor entre no meu coração, na minha vida, e faz o que o Senhor quiser. Amém. Uma vez o Senhor me disse, quando eu acordei, filho, suas palavras têm que ter mais, suas orações têm que ter mais fé do que palavras. Amém? Mais fé do que palavras. Ore mais. Passa mais tempo na presença de Deus. E não tome decisão enquanto você não tiver plena convicção de tudo isso. Antes de eu passar para a próxima pergunta, você já está acabando a última folha. Eu queria falar de uma coisa que aconteceu com o Lenis e com o Leandro. Vou contar, pedindo para ambos, mas eu vou contar. Nós fomos para Amparo e o Lenis veio no banco de trás, né, Naninha? E o Lenis tem um leve problema auditivo. E o Lenis colocou o fone e o Lenis veio orando em línguas. O Lenis começou a orar em línguas. Alto. E o Lenis repetia as mesmas frases em línguas. Você já pensou isso de alguma vez? Não estou falando do Lenis. Mas você já ouviu alguém falando em línguas assim? Está muito parecido isso daí. Aquela frase parece com essa outra frase. Primeiro que a Bíblia diz que é interpretação, não é tradução. É interpretar o que o Espírito Santo está dizendo. Não é traduzir ao pé da letra. Não é estudar o vocábulo, né, os verbos. Não é estudar isso. Mas o Lenis ficou repetindo. E o Lenis começou a aumentar a voz. Eu falei, fiquem preparados com o Leandro. Aí eu peguei e liguei o som. Mas eu nem falando mais alto. Aí eu peguei e aumentei o som. Eu conversando com o Leandro. E o Lenis ficou olhando. Uma hora eu fiquei preparado, eu falei, só um pouquinho mais baixo. Mas aquilo ficou na minha cabeça. O que eu fiz? Cheguei pro Lenis e falei, para de orar em línguas. Foi isso que eu fiz? O que eu fiz de dentro de tudo isso que eu ensinei a vocês? Fui bater um papo com quem? Com quem que fui conversar, gente? O que eu falei para ele? Deixei o Lenis na casa dele, deixei o Leandro depois. Eu disse, falei, Deus, me ajuda. Porque eu não entendo. Na hora, o Espírito Santo me disse assim, filho, quando meu servo Isaías teve a visão da minha glória, o que é que os anjos ficavam dizendo em volta de mim? Quem sabe isso comigo? Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. E eles ficavam repetindo. Deus usou o Logos através do remo para entender que ele usava a boca do servo dele como ele queria, porque o Senhor estava presente naquele carro. Você tem dúvida? Você tem o maior conselheiro do mundo habitando dentro de você. Dá para abrir a porta? Dá para ter ele falando no seu coração? Dúvida, meus queridos? Eu tenho as minhas, você tem as suas. Conversa com ele. Ele não vai deixar a gente em confusão. Ele não tem prazer disso. Pastor, obedeci a voz de Deus e me dei mal. Meu querido, ou não era a voz de Deus, ou você interpretou errado a voz de Deus e o comando dele, ou faz parte do plano de Deus. Como assim você faz parte do plano de Deus?
Meu querido, é que às vezes nem tudo que você interpreta por mal é mal de verdade. Eu não sei você, mas se o Espírito Santo chega para mim hoje e fala assim, filho, vai para Cancún. Eu quero falar com você em Cancún. Eu vou dizer assim, meus irmãos, eu vou para Cancún. Né? Então, pastor, tirando uns dias que eu vou lá para Cancún, que Deus quer falar comigo em Cancún. Mas o Espírito Santo conduziu Jesus para que lugar? Deserto é um lugar bom ou lugar ruim? Ruim. Jesus ouviu a voz do Espírito Santo e onde que ele foi parar? No meio de um deserto, sem pão, sem água, 40 dias. Você ouviu a voz de Deus, obedeceu a voz de Deus, e parece que as coisas deram errado, o que você vai dizer? Fala, Deus, é teu mesmo? Ele vai testificar. Mas muitas vezes Deus vai falar, isso mesmo que eu tenho para você, mas como que pode ser isso aqui que eu tenho para o Senhor tem para mim, Senhor? Eu não estou entendendo. Eu estava conversando com Deus esses dias, ele falou assim para mim, filho, olha minha serva Maria. Eu mudei tudo na vida dela. Ela estava com o casamento pronto, eu frustrei. Ah, mas veio Jesus. Só que na hora de ter Jesus, ela estava na casa dela, prontinha para ter o bebê, eu fiz ela sair do lugar dela e ter ela perto. Ah, mas vieram os pastores. Amém. Só que aí quando ela provavelmente está passando uma época de recessão, imagino eu, isso é imaginação minha, bate na porta. 3 homens. Ouro, incenso e mirra. Que se referem a Cristo também, mas trazendo provisão para a vida dela. Um dia, Kátia e eu nós ficamos desesperados porque a gente não encontrava. Quem foi mesmo, cara? Ele que um dia a gente ficou procurando, dos nossos filhos, não foi? Daniel no parque, numa pracinha. Foi aqui que a gente ficou procurando em 1 minuto, de 1 minuto. Alguém que já passou de 1 minuto sem saber onde o filho pequeno está? Quanto tempo? Uns 15. Alguém dá mais? 10 minutos? Foi menos. 15. Alguém passou de 15 minutos procurando? Quanto tempo? Uma meia hora? Mais alguém? Mais do que meia hora? Uns 25. Eu lembro quando eu me perdi na praia com meu irmão, tive que seguir meu pai, perdeu meu pai. Tive até apartamento e voltou. Deus mandou uma anja. Uma senhorinha que segurou nossas mãos assim, ficou lá até minha mãe vir buscar a gente. Ninguém soltava a gente. Uma senhorinha baixinha, magrinha, mas segurou a gente. Gente, parece uma eternidade, é uma. Sabe quanto tempo Maria ficou procurando Jesus? 3 dias. Aí quando ela volta no templo, ela encontra Jesus. Jesus foi displicente, indisciplinado, rebelde? Não. Tudo que Deus deixou Maria passar, ela colheu depois o propósito de Deus, que foi testificar para ela, de quando em quando, que aquele que ela tinha tido era o Salvador do mundo. Ela vai lá e vê Jesus o quê? Pregando para os mestres da lei. Aí o filho dela, ela perde o marido, Jesus assume com responsabilidade, vou dizer, na cruz, cuida dela para mim, para João. E ela vê o seu filho se tornar o Salvador do mundo, de quem ela mesma testemunhou, necessitar dele. Então, quantas situações na vida de Maria parecendo desertos, mas o Senhor tinha propósito. E outros tantos na Bíblia, como eu li esses dias de José, e ele entende, foi tudo propósito de Deus. Não foi vocês que mandaram para o Egito, foi o Senhor. Talvez José pudesse ter dito, não valeu a pena obedecer a Deus. Valeu. Meu querido, então, ouça a voz de Deus. Mesmo que às vezes pareça que você se deu mal na hora, se for realmente a voz de Deus, Ele vai te trazer consolo e vai dizer, descansa. Isso faz parte de mim para você. Eu queria, meu querido, dizer para você que o rema é a linguagem da graça, mas o logos também vem da graça, porque revela a graça de Deus. Peça a Deus para discernir, porque ela é espiritual, ela não é física. Ela não se ouve com esse ouvido, ela se ouve com o espírito. Até quando alguém traz para você. Até quando alguém testemunha para você. O Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu queria dizer, para terminar, que eu e você, nós fomos feitos filhos. Filhos de Deus. E o que Ele quer ter comigo, você é verdadeiro relacionamento. Não por WhatsApp, não por carta, mas de presença. Conversar com você. Clama. E eu declaro em nome de Jesus, sem medo de errar, que Ele vai te responder. Mas é só pelo rema, tem as circunstâncias que Deus responde, pessoas, mas Ele vai falar com você. Que Deus te abençoe, querido. Eu não podia deixar de pregar, eu sei que é uma mensagem cumprida,
mas nós precisamos definitivamente aprender a ouvir o Espírito Santo. Porque toda a capacitação que o Senhor tem nesse ministério da graça vem desse relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. Vamos ficar em pé, meus queridos?